Olá, pessoal do terceiro ano. Olha eu aqui de novo, né? Nessa videoaula a gente vai falar sobre a expansão marítima europeia, tá certo? Discutindo ainda a Idade Moderna, né? Um dos principais acontecimentos que marcam o advento da modernidade, da Idade Moderna, é justamente essa expansão marítima, né? Quando os europeus ampliam suas fronteiras, os reinos europeus, principalmente Portugal e Espanha, ampliam suas fronteiras e passam a dominar outras partes do mundo. E o que é que está na origem desse processo de expansão marítima? Né? Quais são as causas desse processo de expansão marítima? Primeiro aqui, né? Desenvolvimento comercial e necessidade de novos mercados consumidores para o artesanato e as manufaturas europeias. Então, como vocês sabem, né, como foi discutido na videoaula anterior, o final do período medieval ele é marcado por um desenvolvimento do comércio, né, em todo o continente europeu, justamente após as cruzadas e a reabertura do mar Mediterrâneo. Né? Isso leva à necessidade de novos mercados para consumir essas manufaturas europeias, para consumir esse artesanato de origem europeia. Tá? Outro fator que contribui para as grandes navegações seria o desenvolvimento científico e cultural também desse contexto de fim do período medieval e de início da Idade Moderna, que nós chamamos de renascimento cultural, né? O renascimento cultural e científico que vamos discutir de forma mais aprofundada na próxima semana, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, de como certas superstições que eram comuns no período medieval atrapalhavam o desenvolvimento de navegações. Né? Isso aqui é uma carta náutica do século XVI, em que a gente percebe que o oceano, né, principalmente o Oceano Atlântico, ele era representado como povoado por monstros marinhos, né, que poderiam causar naufrágios e por aí vai. Então, criaturas mitológicas, né, crenças supersticiosas, é, de diversas origens, né, povoavam o imaginário europeu acerca do oceano. O Oceano Atlântico, por exemplo, era chamado de Mar Tenebroso. Acreditava-se que a distância, né, o tamanho desse oceano poderia ser algo infinito, que você poderia também, navegando por ele, cair em um abismo. Né? Então, a superação dessas superstições foi algo muito importante para o desenvolvimento das navegações. É óbvio, não podemos falar que os homens europeus da Idade Moderna simplesmente deixaram de ter essas superstições. Não, eram pessoas supersticiosas ainda. Né? Mas a gente tem aí um desenvolvimento lento, né, no final do período medieval, de um olhar mais racional para a realidade, de tentar analisar a natureza e a realidade como um todo a partir daquilo que pode ser experienciado a partir de um olhar científico, tá bom? Outro fator é a busca por metais preciosos e por especiarias orientais. Né? Os metais preciosos seriam muito importantes para a fabricação de moedas, para a cunhagem de moedas, né? Para se produzir moedas, para facilitar e a essa época, né, as fontes de metais preciosos da Europa já estavam, né, atingindo o seu limite, né, já estavam se esgotando, e as especiarias eram produtos orientais que eram muito valorizados no mercado europeu, e, portanto, era interessante para burgueses, para comerciantes, ter acesso a esses produtos. Então, entre as especiarias orientais, a gente pode citar os produtos das Índias, por exemplo, né, como cravo, canela, pimenta do reino, entre vários outros, tá bom? Outro fator, gente, é a inviabilidade da navegação pelo mar Mediterrâneo para boa parte dos europeus. Em um primeiro momento, a gente tem que os muçulmanos, por dominarem essa região do norte da África e a Ásia aqui, né, eles dificultavam, né, a navegação de navios europeus, de cristãos, né, pelo mar Mediterrâneo, para estabelecer comércio com o Oriente. Após as cruzadas, são as cidades italianas que passam a exercer o monopólio
sobre essa navegação no mar Mediterrâneo. Isso fazia com que houvesse uma necessidade de novas rotas para se chegar ao Oriente, sobretudo para se chegar às Índias, né, que ficam no continente asiático. Tá bom? Então, isso vai fazer com que os portugueses, por exemplo, e os espanhóis busquem novas rotas para se chegar ao Oriente, para se ter acesso a essas fontes de especiarias e de metais preciosos que seriam tão valiosos e que eram tão valorizados aqui no mercado europeu. Tá? Um outro fator é aquilo que nós chamamos de espírito cruzadista e o ideal de propagação da fé cristã. Então, não era apenas a busca por riquezas que motivava os navegadores, mas também essa mentalidade religiosa que impelia esses homens a levar a fé cristã para outras partes do mundo. O próprio Cristóvão Colombo, por exemplo, né, falava que a conquista de novos territórios serviria para realizar uma nova cruzada e tentar novamente tomar Jerusalém dos muçulmanos. Para vocês terem uma ideia de como estes homens da Idade Moderna, né, ainda tinham a sua mente povoada por valores medievais, por princípios religiosos cristãos típicos do período medieval. Então é por isso que a gente está falando aqui em um espírito cruzadista, né, que é esse ideal de uma luta pela fé cristã, de uma luta pela expansão da fé cristã. É por isso que essas grandes navegações, sobretudo as portuguesas e espanholas, contaram com o apoio da Igreja Católica, interessada em conquistar, junto com a conquista de territórios por parte dos reinos europeus, conquistar novos fiéis. Tá bom? E quando nós falamos em grandes navegações, pessoal, nós estamos falando de um pioneirismo de Portugal. Por que é Portugal? Que Portugal é o reino europeu que dá início a essas grandes navegações, né? Primeiro fator que aparece aí é a prematura centralização política de Portugal. Como a gente viu na aula anterior, né, o Estado português ele se forma em meio às guerras contra os muçulmanos que haviam dominado a Península Ibérica séculos antes, né? E a gente tem aí no século XII a formação do chamado Condado Portucalense, que aparece aí em verde no mapa. É óbvio que a formação do Condado Portucalense, a origem do Reino de Portugal, não fecha essa formação do território português. Né? Essas guerras de reconquista, as guerras contra os muçulmanos continuam e o território português vai atingir mais ou menos essa extensão aqui, que é o tamanho de Portugal hoje. Tá? Então, em meio a essas guerras de reconquista, essas guerras contra os mouros, né, contra os muçulmanos, a gente tem a formação de um Estado centralizado em Portugal, de uma monarquia com o poder muito concentrado nas mãos do rei, algo que a essa época não era comum na Europa. Tá? E a centralização política foi um fator importante para as grandes navegações, porque eram expedições que custavam muito dinheiro, que custavam muitos recursos. Então, era muito importante um Estado centralizado capaz de mobilizar recursos em grande quantidade para empreender, vamos dizer assim, para empreender expedições que eram caríssimas para os padrões da época. Tá bom? Então, a centralização política prematura em Portugal, né, em meio a esse processo de guerra de reconquista, seria um dos fatores que possibilitou que os portugueses dessem um pontapé inicial desse processo de grandes navegações, de expansão marítima na Europa. Tá? Um outro fator é o desenvolvimento comercial e tecnológico. Portugal era um posto comercial na Europa, né, importante desde o período medieval. Além disso, os próprios muçulmanos, quando dominaram essa região, eles trouxeram inovações tecnológicas do Oriente, né? Inovações tecnológicas que serviram para as grandes navegações, que serviram para a expansão marítima. Aqui nós temos o exemplo da caravela, né? Do astrolábio também, né? Que assim, a caravela, por ser uma embarcação leve e de grande porte e rápida, tá? Ela favoreceu muito esse processo da expansão
marítima e o astrolábio como um equipamento que servia para medir distâncias, estabelecer direções em meio ao oceano a partir da observação dos astros. Tá? Só para citar alguns exemplos dessas inovações tecnológicas. Mas existem outros, como a bússola, por exemplo. Né? Invenções orientais que chegam na Europa, trazidas, né, pelos muçulmanos e que contribuem para esse processo de expansão marítima. Tá bom? A Revolução de Avis também contribuiu para lembrando que a Revolução de Avis ela marcou a aliança entre a monarquia portuguesa e a burguesia. Então, a gente tem uma monarquia interessada em desenvolver as atividades comerciais, em favorecer os interesses dessa burguesia. Tá? E a própria posição geográfica de Portugal, né? A nação mais ocidental da Europa, né? Já ali às margens do Oceano Atlântico. Né? Tudo isso favoreceu também que os portugueses dessem início a esse processo de expansão territorial a partir dos mares, né? Que nós chamamos de expansão marítima ou de grandes navegações. Então, pessoal, o grande objetivo português nesse empreendimento da expansão marítima era ter acesso ao mercado de especiarias oriental, sobretudo aqui, né, desse território conhecido como Índia. Né? No caso, o objetivo dos portugueses era chegar às Índias para ter acesso a essas especiarias. Né? A rota que os portugueses vão escolher, né, vão estabelecer como possibilidade para se chegar lá, já que o mar Mediterrâneo se mostrava como uma rota inviável, era essa rota que circundava o continente africano. Tá? Obviamente que essa rota era desconhecida, não se sabia ao certo qual seria essa distância, né, que levaria a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, ou se haveria de fato essa passagem. Tá? A primeira conquista portuguesa acontece em 1415, quando, meio que numa continuidade do processo de guerra de reconquista, de luta contra os muçulmanos, os portugueses invadem o território muçulmano de Celta, aqui no norte da África. Né? Uma invasão violenta, uma conquista que se dá pela força das armas. Né? Os portugueses estabelecem a sua primeira colônia aqui em Celta, no norte da África. A partir daqui, tem início um processo conhecido como Périplo Africano. É um processo que se dá ao longo de décadas e de várias expedições marítimas, né? Expedições essas que eram extremamente perigosas, que tinham muitos riscos, né? Em que os portugueses foram circundando o litoral, o continente africano. Obviamente que eles não apenas foram circundando o continente africano, eles foram realizando conquistas também nesse território, nesse litoral africano, estabelecendo relações comerciais com os reinos, com os impérios africanos aqui previamente estabelecidos, tendo acesso a diversas mercadorias, como ouro, como os próprios escravizados que já eram negociados aqui nos mercados locais, né? Então os portugueses meio que vão se inserindo, né, nessas dinâmicas locais e tendo acesso a uma série de mercadorias que vão contribuir para o enriquecimento do Estado português, né? E já começando aí a praticar aquilo que nós chamaríamos de um tráfico negreiro, né? De um tráfico de escravizados, um tráfico de gente, um comércio de gente, tá bom? Um dos primeiros obstáculos que os portugueses enfrentam aqui nesse périplo africano foi justamente o contorno do Cabo Bojador, que é essa curva do litoral africano aqui, onde havia muitos naufrágios, era uma área de navegação complicada. Tá? Em 1488, a gente vai ter que os portugueses atingem o extremo sul do continente africano. Né? O navegador Bartolomeu Dias ele consegue ultrapassar esse extremo sul, ele descobre a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, né? Uma região que era conhecida como Cabo das Tormentas, e a partir de então os portugueses passam a chamá-la de Cabo da Boa Esperança. Tá? 10 anos depois, em 1498, o navegador Vasco da Gama vai atingir o grande objetivo dos portugueses, que era chegar a esse mercado oriental, a esse mercado das Índias, para ter acesso a essas especiarias. Né? E 2 anos depois da expedição de Vasco da Gama, que consegue chegar às Índias, né,
vem a famosa expedição de Pedro Álvares Cabral, que tinha por objetivo principal, né, realizar comércio, né, com os mercadores das Índias, né, e trazer especiarias para a Europa e vender produtos europeus desse mercado oriental. Né. Por ter se afastado consideravelmente do litoral africano, Pedro Álvares Cabral vai acabar chegando, né, em uma parte do território que hoje nós chamamos de Brasil, né, em uma parte do território da América. Aí vai tomar posse dessa terra também em nome do rei de Portugal. Vale salientar que a tese do descobrimento, entre aspas, né, como uma casualidade, ela hoje já é muito questionada pelos historiadores, já que 8 anos antes de Cabral, os espanhóis já tinham chegado aqui nessa região da América Central, tá? Nessas ilhas aqui da América Central. Então, os portugueses esperavam, né, que numa latitude mais ao sul, né, mais na mesma longitude ou numa longitude semelhante, se pudesse encontrar terras também. Então havia uma expectativa de se encontrar terras. Talvez por isso que a expedição de Cabral tenha se afastado, né, do litoral africano, tanto quanto se afastou, né, e tenha chegado nesse território que hoje nós chamamos de Brasil. Tá bom? E é interessante, pessoal, que os portugueses, eles têm, até hoje, né, os portugueses eles têm uma narrativa sobre os descobrimentos, né, sobre as grandes navegações, que é bastante romantizada, né? Então, existem várias referências na cultura portuguesa que atribuem, né, aos portugueses esse papel de grandes descobridores, né, de grandes aventureiros, grandes navegadores e por aí vai. Então aqui eu trouxe um poema de Fernando Pessoa, poeta português, né, nascido no século XIX, né, e esse poema se chama Mar Português, né, ou seja, Fernando Pessoa está dizendo que está colocando aí que o mar é de Portugal, basicamente, já no título, né? E olha o que ele diz: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, assim, a narrativa de Fernando Pessoa nesse poema sobre os descobrimentos, sobre as expedições marítimas, é uma narrativa de romantização, de sacrifício do povo português. É óbvio que é bem diferente da percepção, por exemplo, que os povos africanos têm dessa expansão portuguesa, que os povos indígenas da América têm dessa expansão portuguesa. Tá? Em Portugal ainda nós temos esse monumento, que é o chamado Padrão dos Descobrimentos, ou Monumento aos Descobridores. Né? Foi inaugurado em Lisboa, né, às margens do Rio Tejo, no ano de 1960. Então, novamente, esse monumento ele traz uma celebração da figura desses descobridores. Tá? Nós vamos discutir questões relacionadas aos monumentos no nosso momento síncrono. Tá certo? Então, pessoal, o reino que vai rivalizar com Portugal nesse contexto inicial das grandes navegações vai ser justamente o reino espanhol, né? Vai ser a coroa espanhola que vai rivalizar aí com a coroa portuguesa nesse início, tá? E a gente pode destacar aqui a expedição de Colombo, né? Justamente em 1492, né, quando os espanhóis expulsam definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica, vocês devem lembrar da videoaula anterior, né? Vai ser realizada uma expedição que, assim como as expedições dos portugueses, tinha por objetivo atingir as Índias. Só que a expedição de Cristóvão Colombo, ela não iria seguir a mesma rota dos portugueses. Lembrando que a rota dos portugueses era circundando o continente africano para chegar às Índias. Colombo pretendia chegar às Índias circundando o próprio globo terrestre. Então, entendendo que a Terra não é plana, né? Entendendo que a Terra é redonda, a expedição de Colombo deveria chegar às Índias circundando o globo terrestre e chegando, né, dessa maneira
aqui nas Índias. Obviamente que não se sabia quanto tempo demoraria essa viagem, não se sabia qual seria essa distância, qual seria a distância final percorrida pela expedição de Colombo. Né? O fato é que Colombo vai sair nessa expedição em 1492, né? Mas ele vai acabar chegando, né, no continente americano. Colombo não sabia que havia chegado em um novo continente. Ele, inclusive, acreditou ter chegado numa parte das Índias. É por isso que ele chama os habitantes das terras que ele encontra aqui na América Central, né, a ilha de El Salvador, né, ele chama os habitantes daqui de índios, justamente por um erro geográfico. Né? Então, se eu cheguei às Índias, esses são os índios. Tá? Então, nenhum povo nativo da América se identificava como índio ou como indígena. Né? Isso é uma construção que os próprios europeus fizeram a partir desse erro geográfico de Colombo, vamos dizer assim. Tá? Então, atribui-se a descoberta, né, de novo, entre aspas, aí, né, a descoberta da América, ou a conquista da América, a essa expedição de Colombo em 1492. Tá? Assim como acontece com os portugueses, os espanhóis também têm uma narrativa sobre a sua. Também construíram, né, uma narrativa sobre o seu passado imperial, o seu passado colonial, né, uma narrativa gloriosa, né, de orgulho em relação a isso. Então, aqui nós temos imagens de um monumento a Colombo, né, inaugurado em 1888, na cidade de Barcelona, na Espanha, né, em que ele aparece aí homenageado numa posição imponente, né, que remete a essa ideia do conquistador, do desbravador, né, do aventureiro. Tá bom? Então, como eu falei antes, nós vamos discutir essa questão dos monumentos, algo que tem sido bastante debatido esse ano também, né, no nosso momento síncrono. Tá? Nós devemos também discutir um pouco, pessoal, sobre os tratados que foram realizados entre Portugal e Espanha. Então, as duas nações pioneiras aí no processo de grandes navegações, quando começam a realizar suas conquistas territoriais, né, elas vão ter disputas, obviamente. Então, quando eles começam a instituir suas colônias, a demarcar que território cada um iria colonizar e de fato explorar, né? Isso vai levar a disputas e a rivalidades que vão ser resolvidas através de tratados. O primeiro desses tratados é a chamada Bula Intercoetera, né, de 1493. Tá? São documentos mediados pela Igreja Católica, é por isso que tem o nome Bula aqui, né, porque Bula seria um documento assinado pelo Papa. Tá? E estabeleceu-se em 1493, olha, um ano depois do pontapé inicial da expansão marítima espanhola e um ano depois da chegada dos espanhóis ao continente americano. Tá? E em 1493 vai ser assinado esse tratado ele estabelecia o seguinte, né? Passava-se uma linha imaginária a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Cabo Verde é essa ilha aqui. Contava-se 100 léguas para oeste, né? E passava-se uma linha imaginária. As terras situadas, só mudar aqui para a caneta, tá? As terras situadas a leste, elas seriam de Portugal. E as terras situadas a oeste seriam da Espanha, tá? Esse tratado, a Bula Intercoetera, não foi aceito pelos portugueses. Né? Os portugueses, inclusive, ameaçaram a Espanha de guerra, né? Chegou a quase haver um conflito bélico mesmo, um enfrentamento direto entre essas duas potências. Né? O que acontece? Vai ser assinado, então, no ano seguinte, em 1494, um novo tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado vai pegar a linha imaginária que ficava a 100 léguas de Cabo Verde e vai colocar essa linha a 370 léguas de Cabo Verde. Então, por esse novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, né, os territórios a leste seriam de Portugal e os territórios a oeste seriam da Espanha. Então foi esse tratado que vigorou e esse tratado que deu aos portugueses posse sobre territórios no chamado Novo Mundo, né?
que nós convencionamos chamar de América, tá bom? E aqui isso gera uma discussão muito interessante. Por quê? Por que é que os portugueses não aceitaram o primeiro tratado se esse primeiro tratado foi assinado antes, né, dos portugueses chegarem na América, né? Então há uma discussão que pressupõe o seguinte: é provável que os portugueses já imaginassem que haveria terras aqui, né? Já que os espanhóis haviam encontrado terras, né, aqui nessa espacialidade aqui na América Central, né? Então é provável que os portugueses já imaginassem que encontrariam terras aí e por isso fizeram questão de que esse tratado fosse modificado, de que o Tratado da Bula Intercoetera fosse modificado e que a linha imaginária caminhasse um pouquinho em direção ao oeste, vamos dizer assim, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, vamos fazer algumas reflexões, né? Quais são os significados, então, das grandes navegações europeias, né? Primeiro, unificaram geograficamente a Terra. A gente pode falar, inclusive, que as grandes navegações são o pontapé inicial de um processo que nós chamaríamos de globalização. Sim, a globalização, para alguns historiadores e para alguns geógrafos, ela seria bem anterior, né, ao século XX e XXI, como nós poderíamos imaginar. Né? Quer dizer, esse processo de globalização, de criação de uma economia mundo, de mercados articulados a nível mundial, né? Isso teria se iniciado com a expansão marítima europeia, com as grandes navegações. Tá bom? Outro elemento importante é que, a partir das grandes navegações, os europeus conseguiram levar os valores da cristandade para além do mundo europeu. Se na época da Idade Média, se no período medieval, os cristãos viviam cercados, né, pelo Islã, se era o Império Islâmico, perdão, que era a grande potência mundial na época, né, e que cercava a cristandade, a partir das grandes navegações são os cristãos que vão assumir a ofensiva e que vão levar os valores cristãos para outros lugares do mundo, para a América, para a África, para a Ásia, tá certo? A gente pode falar agora na consolidação e na formação de um mercado mundial capitalista, da circulação de mercadorias, né, que vão atender aos interesses dos mercadores, dos comerciantes europeus, a chamada burguesia europeia. Tá? E a gente pode falar também em um novo fluxo de pessoas, mercadorias, era para ter uma vírgula aqui, mas não tem, tá? Antes de mercadorias, né? Então é um novo fluxo de pessoas, de mercadorias e de culturas, tá? Então tudo isso acontece, né, após as grandes navegações, né, como consequência das grandes navegações, tá bom? E aí fica uma pergunta, né? E para os povos conquistados, o que é que significaram as grandes navegações para os povos conquistados, que foram alvos desse processo de expansão marítima, né? Essa é uma questão que a gente vai aprofundar também no nosso momento síncrono, tá bom? Então, gente, a nossa segunda videoaula da semana termina aqui, tá? Muito obrigado e até o nosso momento síncrono.